Êxodo 20, versos 1 e 2, assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Amado Senhor, carecemos de Ti para entender a Tua palavra. Estamos diante de Ti agora perdoados, Senhor, e por isso nós somos muito gratos. Agradecemos ao Senhor porque Tu nos perdoaste em Cristo Jesus. Queremos agradecer também porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que grande privilégio é esse, Senhor, que tantos e tantos ao redor do mundo não têm. E nós temos, dominicalmente, o privilégio de estar na Tua presença e ouvir a Tua voz. Assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amados, estamos entrando em uma nova fase nos nossos cultos da manhã. Os irmãos já devem ter percebido mais ou menos qual é a lógica. Nós não seguimos a exposição de um único livro das Escrituras Sagradas nos cultos da manhã, como é nos cultos da noite. Nos cultos da manhã, como eles são mais curtos, nós seguimos a ordem do breve catecismo. Nosso breve catecismo tem perguntas e respostas, são 107. E até o momento nós já fizemos 42, já estamos quase na metade. E cada uma dessas perguntas e respostas diz respeito a uma doutrina, crida e confessada pela igreja desde o início. E nós escolhemos um texto da Escritura Sagrada para expormos que tenha relação com esta doutrina. E agora nós chegamos a uma parte do nosso catecismo que é dedicada aos 10 mandamentos. Das perguntas 42 até a pergunta 80, mais ou menos, nós temos uma exposição longa dos 10 mandamentos. E é isso que nós faremos a partir de agora. Os 10 mandamentos, como vimos na semana passada, são um resumo da lei moral, do preceito, da vontade de Deus para o seu povo. E a relação do crente com a lei moral do Senhor sempre foi muito conturbada na igreja. Tem gente que crê que agora não está debaixo da lei, está debaixo da graça. E por isso, não precisa cumprir absolutamente nada da lei. Outros, porventura, creem que precisam cumprir a lei e de fato devem cumprir a lei para adquirir um relacionamento com Deus, para obter graça e favor da parte do Senhor. E há ainda outros que entendem que é seu dever cumprir a lei, mas estão completamente desanimados, desesperançosos, acreditam que o pecado é forte demais e que eles não conseguem, por causa disso, agradar a Deus. E o Senhor conhece essas fraquezas do nosso coração. Cada um de nós tem uma delas, ou talvez até todas. E por causa disso, o Senhor ordenou a Moisés que redigisse, que dissesse e escrevesse essas palavras a Israel, este prefácio aos 10 mandamentos, a fim de nos motivar à obediência. O Senhor, neste texto, nos dá 3 razões para guardar a sua lei. É interessante que essas razões vêm antes da lei. Antes do Senhor dar a lei, antes do Senhor declarar a sua vontade preceptiva, Ele nos motiva à obediência. Ele mostra por que devemos guardar a lei do Senhor. Por isso, você que está anotando, o título do sermão desta manhã é Por que guardar a lei do Senhor? Por que guardar a lei do Senhor? E neste texto, a resposta é tripla. Devemos guardar a lei do Senhor, primeiro, porque Ele é o Senhor. Segundo, porque Ele é o nosso Deus. E terceiro, porque Ele é o nosso Redentor. Porque Ele é o Senhor, o nosso Deus e o nosso Redentor. Então, em primeiro lugar, por que guardar a lei do Senhor? Porque Ele é o Senhor. A primeira coisa que Deus afirma ao povo, todas estas palavras que estão enunciadas no versículo 1, estão no versículo 2. Eu sou o Senhor. Se você leu na Escritura Sagrada e percebeu, Senhor está com todas as letras em maiúsculo, certo? Mas a primeira é maior do que as outras. Todo mundo viu isso? Crianças viram isso? Senhor está tudo em maiúsculo. A primeira é maior do que as outras. Tem um nome especial para isso. O nome é Versalete. Olha só, o dia que você ouvir essa palavra Versalete, você já sabe.
é porque uma letra está em maiúscula e as outras também, mas um pouquinho menores. Toda vez que a palavra Senhor aparece na Escritura desse jeitinho, em versalete, significa que o que está ali é o nome de Deus. O bendito nome do Senhor está ali. E qual é o nome de Deus? Bom, a pronúncia desse nome foi perdida há muito tempo, nós não sabemos. Às vezes a gente chama de tetragrama. Tetra, 4, grama vem da ideia de da escrita, da grafia. Então são 4 consoantes que estão ali no texto hebraico. E algumas pessoas pronunciam Jeová, outras pessoas pronunciam Yahvé, outras pessoas pronunciam Yahu, mas não se engane, ninguém sabe a verdade, ok? Se você algum dia vir um vídeo na internet dizendo este é o nome de Deus, a pessoa não sabe do que ela está falando. Ninguém sabe qual é a real pronúncia deste nome de Deus. Eu vou adotar Yahvé, ok? Vamos escolher essa para a gente ter pelo menos um deles. Toda vez que você lê Senhor em versalete na Bíblia, o que está ali é Yahvé. Ninguém sabe se é realmente Yahvé que se pronunciava e também ninguém sabe o que isso realmente significa, qual é a origem dessa palavra, o que ela significava no original. Mas Deus é bondoso conosco. E Ele não nos dá um significado, mas nos dá uma explicação do que é o seu nome. E isso está no livro de Êxodo também. Lá no capítulo 3, quando Moisés vê aquela sarça ardente. Naquele episódio, Deus fala com Moisés, diz que o enviará a Faraó para libertar o povo do Egito, e Moisés então pergunta, mas quando me indagarem o nome do Deus que me enviou, o que responderei? E o Senhor responde com uma explicação do seu nome, Yahvé. O Senhor responde assim, eu sou o que sou. Assim dirás a Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, o nome de Deus, que ninguém sabe como pronunciar ou o que exatamente significa, representa a absoluta natureza de Deus. Deus é quem é. Ponto final. Ninguém pode designar a Deus quem Ele é, ninguém manda em Deus, ninguém determina a Deus quem Ele seja ou o que Ele faça. De fato, em toda a Escritura Sagrada a gente vê que ninguém pode nem questionar a Deus, porque ninguém conheceu a mente do Senhor. Vimos isso na exposição de Romanos na semana passada. Os caminhos de Deus são profundos, são insondáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que viesse a requerer algo de volta? Ninguém. Todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Ele é quem é. Ele é Deus Criador, perfeitamente soberano, absoluto, imutável, supremo legislador e juiz de tudo e de todos. Ele é Yahvé. Ele é o grande eu sou. E quem somos nós? Quem somos nós diante do grande eu sou? Quem somos nós para dizer a Deus, acho que não é bem assim? Quem somos nós para dizer a Deus, não sei se eu concordo com essa lei. Eu acho que ela vale às vezes, mas não é sempre. É relativo, às vezes sim, às vezes não, depende. Quem somos nós para dizer a Deus, acredito que tem outras maneiras de se fazer isso que também dão certo. Não precisa ser exatamente por esse caminho, pode ser outro caminho. Quem somos nós para dizer ao grande eu sou, acho que não é hora de fazer isso. Acho que é hora de fazer outra coisa. Acho que eu quero fazer outra coisa. Isso não funciona. Eu já tentei, não dá certo. Quem somos nós para desafiar o onipotente, o todo-poderoso Deus, diante dos seus preceitos? Nada. Não somos ninguém. Somos pó, somos criatura. Somos como o vapor, que vem e depois já sumiu. Diante do grande eu sou. Diante do Senhor. E às vezes a gente precisa ser lembrado disso. A gente precisa ser lembrado da nossa pequenez. Não somos nada, irmãos. Nós somos o pó do pó. O que é a nossa opinião diante da vontade de Deus? O que é a opinião do maior dos influencers que tem no seu Instagram ou talvez no seu YouTube, diante daquilo que Deus fala e determina, e diz que é ou que não é? O que é a opinião do maior dos chefes de Estado? O que é a opinião
do BRICS, da Unesco, da ONU, diante daquilo que Deus diz que é ou que não é? Nada. Essa opinião pode ser do maior dos homens aos nossos olhos, mas ela não é nada diante da palavra do grande eu sou. O Senhor é absolutamente soberano, Ele fala o que é justo e bom sempre, porque Ele mesmo, na sua natureza, é a definição de justiça e de bondade. Não existe um conceito de justiça ou um conceito de bondade acima de Deus, pelo qual possamos julgar a Deus. Pelo contrário, Ele está acima de tudo. E Ele, pela sua natureza, define o que é justo, define o que é bom, define o que é certo, define o que é errado. Nós devemos ouvir atentamente e acatar. Em primeiro lugar, devemos guardar a lei do Senhor, porque Ele, e somente Ele, é o Senhor. Então, em primeiro lugar, por que guardar a lei do Senhor? Porque Ele é o Senhor. Em segundo lugar, por que guardar a lei do Senhor? Porque Ele é o nosso Deus. Nesse ponto da Escritura, nós temos beleza sem tamanho. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, aquele Senhor de quem falamos agora, absolutamente soberano, criador, imutável, independente de tudo e de todos, agora é o seu Deus. O seu Deus. Ele se digna a ser chamado de meu Deus. Você pode olhar para Ele e dizer, meu Deus, que coisa sublime! É você olhar para o dono do universo, estar na presença do Todo-Poderoso e chamá-lo não somente de Senhor, porque Ele é o Senhor, mas também de meu Deus. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua história. Ele é o seu Deus. E você é filho dele. E você faz parte do povo dele. O que significava a Israel dizer que o Senhor é o Deus deles? Significava dizer que Ele é um Deus pessoal, relacional, que quer se relacionar com eles, que quer estar com eles, que quer caminhar com eles. E tudo isso Ele faz por meio de uma aliança. A grande expressão da aliança na Escritura Sagrada é resumida numa frase que você já deve ter lido várias vezes, se você já leu a Escritura toda. Serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ou, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa relação, eu sou o seu Deus e vocês são meu povo, é a relação da aliança. Ela começa lá em Êxodo 6:7, quando o Senhor diz assim a Israel, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E de fato foi assim. No entanto, o povo de Israel quebrou a aliança. E quando eles quebraram a aliança, disse o Senhor a Oséias, Oséias 1:9, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. A formação da aliança é a frase positiva, eu sou seu Deus, vocês são meu povo. A quebra da aliança é a frase negativa, vocês não são meu povo e eu não serei o vosso Deus. A promessa da nova aliança, em Jeremias 31:33, diz acerca do Israel da nova aliança, que somos nós. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tanto que o autor aos Hebreus cita esse texto no capítulo de número 8, verso 10, aplicando a nós que estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Nós ouvimos isso de Deus. Deus falou isso para Israel como uma repreensão a eles e como um convite a nós. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E por fim, Apocalipse 21:3, falando da consumação de todas as coisas. A nova Jerusalém descendo dos céus, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E então é descrito da seguinte maneira: Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Então, do início ao fim da Escritura Sagrada, nós temos esse moto, essa frase que expressa o conteúdo da aliança, do relacionamento de Deus com o povo. Isso começa lá no início e termina só em Apocalipse. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que pode olhar para o Senhor de todo o universo e dizer a Ele, meu Deus. Então, a segunda razão que Deus está nos dando aqui para guardar a sua lei é que nós temos relacionamento com Ele, e somente por causa de Cristo Jesus. Você tem relacionamento com Deus por causa de Jesus.
Não é porque você é bonzinho, não é porque você é lindo, não é porque você é muito querido, não é porque você merece, não é porque você conquistou, é porque Jesus fez tudo no seu lugar. E Deus abriu o seu coração para você ouvir a história de Jesus e crer. E quando você creu, você foi unido a Ele. Por meio de Jesus, você tem relacionamento com Deus na nova aliança. Nós pertencemos a Ele, somos o seu povo, somos servos de Jesus, somos amigos de Jesus, somos a noiva de Cristo. A expressão talvez máxima da aliança que nós temos na nossa sociedade, o casamento, é uma ilustração do nosso relacionamento com Cristo. Somos a sua noiva. Nosso Deus está conosco. Ele trabalha por nós e trabalha em nós. No entanto, a promessa da nova aliança não diz apenas eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu só li o final do versículo 33 de Jeremias 31. Posso ler o versículo inteiro para você? Jeremias 31, 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, se somos realmente, verdadeiramente participantes da nova aliança, o Senhor é nosso Deus e nós somos o seu povo, as leis do Senhor estão impressas no nosso coração. As leis do Senhor, os preceitos de Deus estão inscritos na nossa mente. O Todo-Poderoso demonstrou todo o seu poder, glória e misericórdia ao nosso favor, ao gravar em nosso homem interior, na nossa alma, a sua palavra. Se você faz parte da nova aliança, se o Senhor é o seu Deus e você é povo de Deus, então guardar os mandamentos tornou-se objeto do seu pensamento, do seu desejo, tornou-se a força condutora da sua vida. É assim com você? É assim com você? Você pode afirmar, como o salmista, quanto amo a tua lei. É minha meditação todo dia. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Esse é o Salmo 119, versos 97 e 163. Você pode falar isso de verdade? Você pode falar isso de verdade? Se o Senhor do universo é o seu Deus, então você tem motivos de sobra para guardar a sua lei. Por que guardar a lei do Senhor? Primeiro, porque Ele é o Senhor. Segundo, porque Ele é o nosso Deus. Terceiro, porque Ele é o nosso Redentor. Depois de se apresentar como Deus absoluto, eu sou o Senhor, e como Deus relacional, pessoal, Deus da aliança, teu Deus, o Senhor agora passa a descrever a Israel a redenção que realizou neles. Eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa foi a redenção que Deus realizou neles. Crianças, redenção às vezes é uma palavra difícil, né? O que significa redenção? Redenção significa libertação. Dizer que Deus é o nosso Redentor é dizer que Deus é o nosso libertador. Nós estávamos presos, estávamos escravizados, Deus foi lá e libertou a gente, colocou a gente em liberdade, redimiu a gente. Ele é o nosso Redentor. Israel precisava de libertação. O Egito é descrito neste versículo como a casa da servidão, a casa da escravidão. Eles eram escravos no Egito. O povo havia se mudado para lá na época de José, morreu aquela primeira geração, levantou-se um novo faraó que não conhecia José, não conhecia a história dele. Viu que o povo se multiplicava muito e decidiu então começar a oprimir aquele povo. E aí os meninos eram mortos logo depois de nascer. Os pais e as mães eram escravizados, tinham que construir as coisas e lavrar a terra para os egípcios. Lá o povo era torturado, maltratado e assassinado na mão de cruéis opressores. O povo estava em grandes trevas. E diz o texto sagrado em Josué 24 que essas trevas não eram só essa opressão física. O povo havia se rendido aos deuses do Egito. O povo de Deus, no Egito, adorava os deuses do Egito.
trevas, grande escuridão sobre o povo de Deus. Eles precisavam ser libertos. Eles precisavam de um redentor. E Deus foi o redentor, o libertador de Israel, demonstrando a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua fidelidade para com a aliança que ele havia traçado com Abraão lá em Gênesis 15, a sua majestade, o seu poder. Deus provou tudo isso ao libertar Israel do Egito e colocando eles no deserto para os fazer peregrinar até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa libertação de Israel do Egito para chegar a Jerusalém era um tipo da nossa libertação, é um modelo para a nossa libertação. Nós também, igualmente, estávamos escravizados ao pecado. Éramos servos do pecado e da morte. Nós estávamos possuídos pelo império das trevas, éramos posse do império das trevas, mas Deus nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. E como nós lemos na liturgia, Deus fez isso para cumprir a sua aliança com Abraão. Isso é maravilhoso, a gente precisa perceber a unidade da Escritura Sagrada. A redenção de Israel foi por fidelidade à aliança com Abraão. E a redenção nossa, conforme a canção de Zacarias, foi por fidelidade à aliança com Abraão. É uma aliança só, é a aliança da graça, que do início ao fim da história redime pecadores em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, redimia os pecadores em Cristo porque eles aguardavam o Cristo que viria. E agora, na nova aliança, redime os pecadores em Cristo porque eles já contemplam o Cristo que veio, consumou a obra sacrificial em nosso lugar e ainda virá para finalmente nos redimir completamente dos laços do pecado e da morte, que ainda nos assolam dia após dia. Assim como Israel, eu e você desfrutamos da redenção, da libertação do Senhor. Assim como Israel, nós podemos dizer: o Senhor é o nosso Redentor. E o que isso tem a ver com os mandamentos? O que isso tem a ver com os 10 mandamentos? Como é que isso é uma razão para nós guardarmos a lei de Deus? Bom, em primeiro lugar, poderíamos falar sobre gratidão. Aquilo que Deus fez por nós, e agora nós expressarmos isso em obras de ações de graças e sacrifícios de louvor. Poderíamos falar sobre fé continuada. A mesma fé que dirigiu você para longe do Egito vai te fazer se afastar cada vez mais das obras do Egito. E aqui eu estou falando em metáforas, estou falando espiritualmente. Porque foi por meio da fé que você foi unido a Cristo Jesus, vitalmente. E agora esta mesma fé precisa perseverar, precisa ser preservada para você continuar crescendo em graça e sabedoria diante de Deus. Mas o cântico de Zacarias que nós lemos na liturgia nos ajuda ainda mais a compreender isso. Zacarias cantou que Deus lembrou-se da sua santa aliança com Abraão e Ele nos redimiu, Ele nos libertou dos nossos inimigos com um propósito. O texto sagrado diz lá em Lucas capítulo 1 que Deus nos libertou para adorá-lo sem temor, em santidade e justiça perante Ele. Enquanto estávamos no Egito, não poderíamos adorar a Deus. Era assim com Israel? Moisés não foi falar assim para Faraó: deixa o povo sair para que vá ao deserto e me adore. O povo não poderia adorar a Deus no Egito, ele tinha que sair do Egito para adorar a Deus. E Zacarias entende isso, ele proclama que a redenção que nós temos em Cristo Jesus é porque quando nós estávamos no Egito, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós estávamos escravizados pelo pecado e pela morte, no império das trevas, nós não poderíamos adorar a Deus. Mas agora você pode. Você é livre para adorar a Deus. Essa é a grande liberdade do cristão, a liberdade de agora tornar-se servo de Deus. A liberdade de não ser mais escravo do pecado, mas ser escravo do Todo-Poderoso. E que coisa boa é ser escravo do nosso Deus. A palavra escravo às vezes nos conduz a alguns sentimentos ruins, mas esse é o testemunho da Escritura. Diversos lugares na Escritura nós somos chamados de servos de Deus. E a palavra servo é escravo. A Escritura não faz essa diferença como nós fazemos na nossa mente essa diferença.
Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Mas Ele é um Senhor muito bom. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Redentor. Nós pertencemos ao bom pastor. Ele nos libertou para que agora fôssemos dele. E pudéssemos servir a Ele e adorar a Ele. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser servo de Deus. Amados, vamos concluir o sermão desta manhã recapitulando algumas aplicações práticas acerca do assunto que nós tratamos. A pergunta era, por que guardar a lei do Senhor? E a resposta é, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso Deus e porque Ele é o nosso Redentor. Então Deus nos ensinou nesta manhã que, sendo Ele tão misericordioso e sabendo da nossa lentidão para guardar os mandamentos, Ele nos deu motivos para fazê-lo. Ele conversou com a gente no nosso nível. Então devemos guardá-lo, guardar a lei dEle, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o legislador. Não temos lugar para discutir com Ele. Não existe essa ideia de que a lei não tem mais poder sobre mim. É a lei do Todo-Poderoso. Nós devemos guardar a sua lei moral. Devemos guardá-la porque Ele é o nosso Deus, é o Deus da aliança que se relaciona intimamente conosco. Então nós não guardamos as leis para adquirir relacionamento com Deus. Primeiro, Deus estabelece o relacionamento. Depois, Ele ordena a lei para o seu povo. E nós devemos guardar a sua lei porque Ele é o nosso Redentor. Nós estamos livres para fazer. Antes não estávamos livres. Estávamos cativos do pecado, não conseguimos guardar nenhum dos mandamentos, fazer nada que agradasse a Deus. E agora em Cristo nós podemos agradar a Deus. Em Cristo você pode, ainda que de maneira imperfeita, guardar a lei do Senhor de maneira que Ele recebe aquilo. Ele recebe aquilo porque é feito em Cristo. Você pode verdadeiramente agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, tudo isso significa que você deve cumprir a lei. Você não tem escolha. Deus não é um igual a nós, com quem nós podemos nos assentar à mesa, colocar o contrato na mesa e discutir os termos. Deus não é um igual. E não se engane, ao longo das próximas semanas, você será muito tentado a fazer isso. É uma das exposições mais difíceis que se tem a fazer, a exposição dos 10 mandamentos. Você vai ser muito tentado a sentar à mesa e querer discutir os termos do contrato com o Senhor. Porque a lei dele cavoca os lugares mais íntimos do nosso coração e destrói os ídolos mais poderosos lá dentro. Não discuta os termos. O Senhor é o Rei dos Reis. Submeta-se a Ele. O Senhor é Deus. Quando Ele fala, toda língua se cala. E diante dEle todo mortal se prostra. Ele deu a lei. Ele não negociou a lei, Ele deu. E cabe a nós cumpri-la. Mas também tudo isso significa que você não cumpre a lei para adquirir relacionamento com Deus. Não estamos debaixo da lei como um pacto de obras, fazendo para conquistar. Deus já nos deu relacionamento com Ele. E o fato de que o Senhor é o seu Deus significa que Ele já está reconciliado com você. E por causa de Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, você já é justificado, adotado e santificado. Agora, o seu cumprimento da lei é uma expressão do seu relacionamento com Deus. É uma expressão de que você entendeu quem é o seu Deus e qual é a vontade dele para você. E você diz, é o meu Senhor, eu tenho um relacionamento com Ele. Cumprir a lei dele é o desejo do meu coração. Ele me deu o coração onde estão escritas as suas leis e eu tenho prazer em cumpri-las. Cumpra a lei com a consciência de que você já está em um relacionamento com o Senhor por meio de Jesus e que nada pode te separar do amor dele. Tudo isso também significa que você pode cumprir a lei. Você foi libertado do pecado. A gente tem esse costume de imaginar que não, o pecado é forte demais. Oh, irmão, eu até queria fazer, mas é forte demais, eu não consigo, eu não tenho forças para vencer, eu tenho limitações, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo. Eu queria conseguir, mas eu não consigo. Não diminua o poder de Deus. Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que esteja na sua mente, impedindo você de cumprir a lei, porque você foi libertado. Você foi libertado. Você foi liberto. Não tem mais escravidão ao pecado para aquele que está em Cristo. Por mais que a luta seja dura, a promessa é de vitória. Você pode vencer aquelas lutas que você tem travado contra a sua língua,
contra os seus pensamentos, contra os seus olhares, contra os seus desejos e todas aquelas coisas que, sabe, só você e Deus conhecem. Anos de luta. Você pode vencer todas elas em Cristo Jesus. É o Senhor mesmo quem te fará vencer, porque Ele começou a boa obra e Ele irá cumpri-la, completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então confie no Senhor e persevere com todas as suas forças para crescer na graça, no conhecimento de Jesus e no cumprimento da lei do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Redentor, e a Ele seja a glória para sempre. Amém.